Várias coisas que nós vamos fazer, nós vamos usar o Aprender e o Teams aqui. No Aprender, você vê que a primeira aula está gravada, está aqui, tem um link, né? As atividades que a gente colocou aqui, tá? O grupo do WhatsApp para participar, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, é só entrar através desse link, tá? Já está todo aí arrumado aí, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre esses algarismos significativos, sobre os erros, tá? Deixa eu abrir uma aula aqui. Não. Eu vou abrir essa estilo de papel, vou deixar um papel quadriculado, tá? A gente dá aula aqui nesse papel quadriculado, tá? E trabalhar com essa parte de erros também, a gente põe um fundo preto, branco, mas é porque se eu tiver que fazer gráfico é mais fácil fazer papel quadriculado. E deixa eu abrir essa aula aqui então, que é sobre algarismos significativos. Aqui, né? Nós vamos trabalhar com os erros hoje, tá? E nós vamos fazer, para trabalhar com esses erros, nós vamos fazer um experimento básico aqui, tá? Esse experimento, a tela está compartilhada, né? Eu vou descompartilhar a tela um pouco para mostrar só a minha imagem mesmo, tá? Então vocês vão estar vendo minha imagem aí, e é o seguinte, nesse experimento eu tenho aqui uma pedra bem grande, que é bem pesada, uma linha comum, tá? Eu vou fazer... Ixi, acho que não vai aguentar. Acho que está muito pesada essa pedra. Vou arranjar uma pedra menor. Então, deixa eu pôr aqui, deixa eu ver. Você, essa borracha aqui, tá? Eu vou arrumar essa borracha com um peso, tá? Eu vou amarrar essa linha, eu vou fazer um experimento, tá? E vou trabalhar com esse conjunto de erros através desse experimento, tá? Bem simples e que depois eu quero que vocês tentem reproduzir esse experimento, cada um na sua casa, tá? Esse vai ser o primeiro. Eu vou fazer esses aqui, mas depois cada um vai fazer a sua. Pronto, isso aqui você tem um peso, tá? E eu vou medir essa distância aqui, tá? Ela pode ser medida em termos de dedo, pode ser em termos de centímetro, pegar uma régua aqui qualquer, eu achei uma régua aqui de uns peixinhos aqui, né? Eu posso medir através da régua, eu não achei minha régua de 50 centímetros, então eu vou pegar aqui, por exemplo, um comprimento 15. Deixa eu ver aqui, eu vou medir aqui assim, aqui na 15, 15, 30, 45, 50. Marquei 50 aqui na minha mesa e vou marcar um comprimento de 50 centímetros aqui
tá? Eu vou simplesmente segurar aqui na mão aqui assim. Então, eu tenho aqui, né? Posso até arrebentar essa linha aqui, para não me atrapalhar. Eu tenho aqui 50 centímetros, vou oscilar esse pêndulo e vou marcar qual é o tempo que demora uma oscilação. Vocês acham que eu devo medir? Qual é a melhor forma de medir o período de uma oscilação? É eu usar o cronômetro do meu celular e soltar, medir, e depois, quando ele voltar, eu medir de novo? Como é que eu faço? Ou será que é melhor eu fazer isso aqui? Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcar 10 períodos e dividir esse tempo por 10, e eu vou ter então o período de uma única oscilação. Qual que vocês acham que vai dar uma precisão melhor? Olha, no caso, todos os dois eu vou ter erro, né? Porque a oscilação ela está diminuindo. Então, oscilações mais rápidas e mais lentas. Sim. Vocês acham que o tempo de oscilação depende do ângulo que eu solto? Esse é um experimento que a gente vai contar também. Eu vou fazer pequenas oscilações. E vou fazer uma oscilação maior. O Será que tempo é o mesmo? E a velocidade do pêndulo aumenta? Essa é a minha pergunta. Você tem que Eu- fazer o experimento para responder, né? Então essa é a proposta. Será que esse período depende do quê? Se eu dobrar o tamanho do peso da borracha, será que varia o período? Se eu diminuir o comprimento, ela fica mais rápida? Ó. Visivelmente ela fica mais rápida se o comprimento é pequeno. Ó. Se o comprimento é pequeno, ela é muito mais rápida, a oscilação. Se o comprimento é grande, ó, a oscilação é mais devagar. Rapidamente eu verifico que quanto menor o comprimento, mais rápido é o período de oscilação. Agora, será que se eu aumentar a massa dessa borracha, será que ela vai oscilar mais rápido? Se eu aumentar o ângulo de oscilação, será que ela vai oscilar mais rápido ou mais devagar? Então, são hipóteses que a gente levanta no início e faz o experimento e verifica, né, qual é a dependência do período e como é que ela depende. Uma constante. Não, como que é a relação matemática entre o período de oscilação e o comprimento do pêndulo, o peso do pêndulo e a amplitude do pêndulo. Então são três variáveis que a gente vai estudar para saber como é que é a dependência do período de oscilação em função da massa, em função do comprimento do pêndulo e em função da amplitude do ângulo inicial. E nós vamos verificar como que o período depende dessas três variáveis. Nós vamos fazer um gráfico. Nesse gráfico, nós vamos visualizar como que ele se comporta em relação a todas essas variáveis e vamos formular um modelo matemático para isso. Obviamente que, a princípio, eu posso pensar assim, eu não tenho nenhuma hipótese. Eu acho que ele depende dessas três variáveis. E eu faço o experimento. Obviamente que depois que a gente usa as leis de Newton, a gente vai saber de antemão, né, como que é essa dependência. Né? Então, isso faz parte depois de um estudo teórico para a gente saber qual é o conhecimento que a gente já tem e o que a gente teria que obter devido a esse modelo da mecânica clássica, né, da mecânica newtoniana. Mas antes disso, vamos bolar simplesmente isso. Né? Eu quero fazer uma medida onde eu não tenho nenhuma informação extra. A única informação que eu tenho é que eu tenho que medir o tempo de oscilação
de um período em função do comprimento do pêndulo, da massa do pêndulo e da amplitude do pêndulo. Tá? Essa massa do pêndulo eu posso colocar, por exemplo, arruelas ou parafusos, e cada vez colocando mais parafusos do mesmo tamanho, onde eu sei que assim, o peso de um parafuso, o peso de 2 parafusos, o peso de 3 parafusos, eu não preciso saber a massa de cada um, mas eu sei que são múltiplos daquela. Aqui eu vou fazer, hoje eu vou fazer o experimento, e na segunda-feira que vem a gente vai fazer completo, né? Onde aqui essa oscilação, então, nós vamos verificar como é que é a dependência dele em função, por exemplo, da amplitude e do comprimento. E vou deixar a da massa para depois, tá bom? Então, eu estou aqui com 50 centímetros, eu medi com a régua, e vou medir esse período, né? O tempo de uma oscilação, né? Ou o tempo de 10 oscilações, e eu divido por 10, e eu tenho o período de uma oscilação. Qual é o melhor para fazer? Qual que eu vou ter uma precisão maior? Eu medir uma oscilação, ou medir 10 oscilações e dividir por 10 esse resultado final? Onde eu vou ter medir várias. Porque eu vou fazer uma única medida no cronômetro, tá certo? Eu vou ligar aqui o cronômetro do meu celular, né? Quase todo celular, se não você abaixa aí o modelo do cronômetro, tá? Que é bem simples, se chama relógio, quase todos eles já tem. E ele tem a função cronômetro, né? E eu vou fazer o seguinte, ó, tá aqui, o meu cronômetro tá aqui, ó. É mais fácil, o meu celular tá fixo, ó. Aqui, ó, o meu cronômetro tá aqui, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, como eu só tenho uma mão, né, eu não preciso começar a contar no momento que eu solto, né? Ele já está oscilando, ó. Eu vou deixar aqui uma oscilação pequena. Assim. Ele está oscilando. Na hora que ele chegar aqui, ó, quando ele chegar aqui, eu vou falar 0, 1, 2, tá certo? Então eu vou fazer grandes oscilações assim, ó. Na hora que eu falar 0, eu vou iniciar a contagem aqui com o cronômetro. O ideal não é fazer com a mão fixa aqui, ó. O ideal era arranjar um tripé, porque se você põe com a mão, só de eu estar aqui com a mão, ó, olha aqui, eu forço a oscilação. Eu posso forçar a oscilação quase que, sabe, instintivo isso aqui. Ó. Eu estou mexendo minha mão levemente lá em cima. Então, o ideal é eu colocar em cima de um tripé qualquer, por exemplo. Eu posso pegar isso aqui, ó. Eu peguei isso aqui, posso amarrar ele aqui, né? Hoje eu vou fazer de forma mais bruta, tá? Vou fazer com a mão mesmo. Aí, para a semana que vem, que é o que hoje é só uma iniciação, para a semana que vem eu vou arranjar um negócio de segurar bem feitinho aqui, né? Um tripé agarradinho, eu vou fazer de cano, né? E vou fazer essa oscilação. Né? Como você não precisa fazer na frente do computador, você pode amarrar isso na sua janela e ir diminuindo o comprimento de acordo com essa amarração na janela em cima de um prego ou numa madeirinha presa e você prega no prego. Como eu estou fazendo aqui na frente de vocês, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, na hora que ela chegar cá em cima, eu vou fazer assim, ó. 0, ligo o cronômetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desligo o cronômetro. Você vê que você tem que começar com 0, que é o início do seu tempo, tá certo? Eu ainda não fiz, eu vou fazer, ó. Aí eu vou ligar o cronômetro.
Está na outra mão. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 14,26 segundos, que é o que marca aqui no meu cronômetro. Então, 14,26 segundos. Então, não sei se vocês conseguem. Deixa aqui para eu não perder o tamanho da linha aqui, né? Eu vou anotar aqui no meu caderno. Cadê o... Aqui. Eu vou anotar aqui 14, depois eu mostro, 26 segundos. É a primeira medida que eu faço. Eu não confio nessa primeira medida. Vou fazer de novo a medida. Eu vou restaurar o meu cronômetro e faço de novo essa medida. 0. Não deu certo. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14,38 segundos. Achei outro valor, porque cada vez ela vai dar uma medida diferente. 14,38 segundos. Isso para 10 oscilações, obviamente, e faço isso várias vezes. Tá certo? Restauro aqui, zerei meu cronômetro. Vou fazer só 3 vezes. Vocês vão fazer 10 vezes, tá? Eu quero só fazer uma simulação aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, não deu. Eu não consegui parar. Tem que fazer de novo. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14,44. Tá? Então, cada hora eu medi um valor diferente. Agora, eu vou compartilhar parte da tela aqui. Tá? Vocês estão vendo a tela compartilhada aí. Então, na primeira medida, eu medi 14,26 segundos para 10 oscilações. Isso quer dizer que é 1,426 segundos cada oscilação, 1,438 segundos cada oscilação, 1,44 segundos cada oscilação. Ok? Então, você vê que a 1,4 segundos, com certeza. Aqui já está dando uma divergência muito grande. Isso quer dizer que aqui eu vou ter um erro aqui. Ó, né? Provavelmente o erro vai estar na segunda casa decimal. Você vê que a vantagem disso é que quando eu meço 10 oscilações, ao dividir por 10, eu tenho um período médio de uma oscilação. E é essa unidade que eu vou registrar. Né? Apesar de ter medido 10 oscilações, eu deixo isso descrito no meu relatório, né? Quando eu vou fazer o relatório, e como que eu vou fazer essa descrição. Então, como é que você vê, como é que eu vou descrever o erro? Na semana passada falou sobre a questão de erros. Toda vez que eu meço minha régua, por exemplo, o comprimento L, tá? do meu pêndulo, que eu medi aqui, o comprimento L do meu pêndulo, tá? Ele foi tal que eu medi 50 centímetros. 50,0 centímetros. Porque eu usei uma régua milimetrada, que ela tinha precisão até esse centímetro. Mas como eu usei uma régua pequena, de 15 centímetros, né, eu fui medindo várias vezes, com certeza eu não tenho precisão no milímetro. Né? Então, esse zero aqui
já é meio duvidoso. Inclusive porque eu estou também medindo o tamanho da borracha, eu só levei em conta não o centro da borracha. Então tem um grande erro embutido na distância, né? Que eu estou ciente disso e depois eu tenho que tentar resolver esse processo, né? Mas isso aí vai ser o fim, depois que a gente fizer o fim. Então, eu vou dizer que esse meu comprimento L, o meu erro está nesta casa, vou chamar de mais ou menos 1, é 50,0 mais ou menos 0,1 centímetros. É o tamanho do comprimento do meu pêndulo. Você vê que como eu estou medindo um cronômetro que tem até a precisão de centésimos do segundo, né, que é a precisão do cronômetro do meu celular aqui, o erro erro instrumental, né, do erro instrumental é de 0,01 segundos. É a precisão que eu tenho. Só que você vê que existe um erro muito maior. Aí a gente chama esse erro aqui, fonte desse erro aqui, de erro aleatório. Que eu não tenho como fugir disso, porque a medida do tempo, ela necessita de eu fazer a medida, né? Como é que eu posso diminuir isso? Fazendo um sensor de luz aqui, e na hora que o pêndulo passa pela primeira vez, ele marca o início do tempo. E quando ele marca 10 oscilações, de forma automática, o laser que foi interrompido pela borracha, ele conta esse tempo e com isso ele mede ele vai tentar diminuir o erro aleatório o máximo possível. Mas como eu não tenho essa sofisticação, eu vou ter que conviver com esse erro. Então, como é que eu vou fazer esse processo de medida, né? Para trabalhar com esse erro aleatório? Está aqui, ó, né? Eu vou ter que a média é a média dos números, no caso eu só tenho 3 números, então eu vou fazer a média desses 3 números, e o desvio padrão que é dado por isso, e o desvio padrão da média, que vai ser o erro aleatório, vai ser o desvio padrão dividido pela raiz do número de dados, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Você pode fazer isso na mão, na calculadora, ou você pode usar uma planilha, né? Aqui eu estou usando o LibreOffice, eu vou abrir aqui uma planilha, tá? Vou abrir uma planilha, você pode usar o Excel, eu uso o LibreOffice porque eu não uso o Windows, tá? E vou colocar nessa planilha todos vocês que já mexeram com Excel ou com planilhas eletrônicas, não já? Ou alguém nunca mexeu? Ninguém Sim, responde. já mexi já. Tá. Tem alguém aí que não mexeu, que não sabe mexer com planilha? Então, se ninguém respondeu, deixa eu ver se está aqui no chat, porque tem gente que não tem microfone, né? Não. Então, eu vou supor então que todos vocês já mexeram com planilha alguma vez. Eu vou trabalhar de forma bem simples. Eu vou pôr aqui esse primeiro aqui, eu vou fazer as medidas do tempo, tá? Então, o tempo, né? Tempo, que é o período, né? Um pouquinho. Período. A letra está muito pequenininha, né? Vamos exibir zoom. Vamos dar 200% de zoom aqui. Período, tá? Esse período vai ser medido em segundos, tá? Vou fazer então 1,426, 1,438, 1,444, ok? Automaticamente, eu posso pôr aqui igual a média, no caso do Excel, de em português, está em português. Se você tiver o Excel em inglês, vai ser min, média desses 3 números aqui. Essa aqui já é a média. Então, eu vou aqui inserir coluna à esquerda. Eu vou fazer aqui medidas, tá? Medidas.
primeira medida, segunda medida, terceira medida e aqui a média. Ok? Então, vou colocar isso aqui centralizado assim. Isso aqui, então, são as medidas, isso aqui é a média. Você vê que, olha bem, cadê o nosso... Tá aqui, ó, o nosso erro aqui. Você pode usar essa fórmula ou pode pedir um desvio padrão, né, em que ele mesmo pede, que é o 10 igual, vai ser uma função, igual a desvio, né, desvio médio, desvio, né, desvio médio, desvio padrão, retorna a média dos desvios absolutos. Não, vamos pegar aqui, ó, função. Vou pegar aqui igual, para ver qual é o nome certinho do nome. Inserir fórmula, cadê? Função. Aí ele tem todas as funções. Eu quero funções do tipo estatística. Eu quero o desvio padrão. Calculo o desvio padrão com base em uma amostra, né? Tá? Então, desvipad. Calcule o desvio padrão com respeito a uma amostra. Então, ok, eu quero o desvio padrão, né? Igual a desvipad, né? Desvipad, né? E entre esse aqui e esse aqui. Olha lá qual é o desvio padrão, tá certo? Então, ele mediu o desvio padrão dessa maneira aqui, ó. Vamos ver que, usando a calculadora, cadê a calculadora? Tá aqui, ó. Eu tenho uma calculadora aqui, né? E ver qual que é, se está dando certo, se esses resultados são isso mesmo, tá bom? Eu vou fazer agora, assim, eu não confio no Excel, eu quero fazer na conta aqui. Então, eu vou por aparentes, 1,426 mais 1,438 mais 1,444 dividido por 3. 1,436. Ah, tá certo. Agora eu quero fazer essa conta aqui, ó. O valor menos a média elevado ao quadrado. Vamos ver. Então, é 1,436. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. 1,426 menos 1,436, que é a média, elevado ao quadrado, mais 1,430, aparência, 1,438 menos 1,436 elevado ao quadrado, mais aparentes 1,444 menos 1,436 elevado ao quadrado. Ok? Eu tenho que abrir o parênteses aqui. Agora, se a gente fosse fazer na mão, seria assim, fazer assim. Abrir o parênteses aqui, usando a fórmula. Eu tenho que tirar, dividir por 2. Dividir por 2. Parênteses aqui. E aqui eu ponho a raiz quadrada. Cadê a raiz quadrada? Está aqui, ó. Raiz quadrada disso tudo aí. Vamos pôr igual. Olha, deu certinho. O mesmo número, tá vendo? Eu usei a fórmula. E aqui eu só escrevi desvipad. Isso quer dizer que eu não preciso ficar preocupado com essa fórmula? Não, porque o Excel já faz isso para mim. Mas você vê que eu tive que conferir para realmente está certo, tá? Então eu peguei, fiz dessa maneira, igualzinho, ok? Só que quando vocês vão fazer, vocês não vão fazer com 3 medidas, vocês vão fazer com 10. Você viu que eu não preciso dar informação nenhuma. Eu simplesmente aqui na média, está lá a média entre o B2 e o B4, o B2 é aqui e o B4 é aqui, essas 3 medidas. E aqui, o desvipad, você vê que ele está com muitas casas decimais. Isso não é interessante, né? Como o erro já está aqui nessa terceira, eu vou forçar todos eles aqui a estar no centro
vou formatar eles, formatar essa célula. Vou formatar essa célula, olha lá, formatar a célula. Ele vai ser um número que tem quantas casas decimais? 3 casas decimais. Ok? Ok. Aí o número está lá, o número todo dele, 09165, está tudo lá. Mas ele está restrito a 3 casas decimais. E o meu erro vai ser igual a quanto? O erro, usando essa relação aqui, é o desvio padrão dividido pela raiz enésima. Vai ser igual a quem? É esse valor que está aqui, dividido pela a raiz quadrada, né, de n, no caso de 3. Não, ele não tem raiz quadrada. Como é que é raiz quadrada, então? Eu vou ter que procurar aqui na função. Né? Inserir função. Não, eu quero uma função. Cadê? Cancela isso aqui, cancela esse erro, cancela. Eu quero igual. Função, cadê? Inserir, função. E vou aqui, deixa eu ver se é raiz. Ah, é raiz que está em, tá vendo? Raiz quadrada. SQRT é em inglês, né? Eu tinha esquecido. Então é só escrever raiz. Né? Então eu escrevo aqui assim, igual a raiz de quem? Desse valor que está aqui, que é o desvio padrão, dividido por o número de medidas. Né? Quem que é o número de medidas? É o último valor que está aqui, ó, que é 3. É o número de medidas. E ele dá o número. Né? Olha que interessante. Né? Você vê que o erro é agora também, eu posso pôr aqui tudo com 3 casas decimais, formatar células. Ela vai ser número. Um número com quantas casas decimais? Com 3 casas decimais. Ok? Tudo centralizado. Você vê que como o erro aqui está dividido por aqui, ó, de B6 dividido por A4 ou dividido por 3. Mesma coisa. Então, é preferível por A4, que é o número de medidas que tem ali. Tá? Então, você vê que o melhor jeito de escrever isso aqui agora é que esse período é de 1,436 mais ou menos 0,055. É isso? Ou 1,444 mais ou menos 0,06. Qual é o melhor jeito de escrever esse período? Respondam vocês para mim. Qual período, professor? Desculpa. Né? A pergunta é, como que você viu que eu fiz 3 medidas? Como é que eu vou representar essa minha medida? Pela média. E o erro? Eu tenho o erro instrumental, que é 0,01 segundos, mas aqui eu tenho um erro aleatório, que é de 0,055. Como vocês lembram que o erro nunca pode ter mais do que um algarismo significativo, não faz sentido escrever 0,055, porque se esse aqui já é problemático, esse aqui é mais ainda. Então eu vou escrever como 0,06. E obviamente aqui Mais ele vai ou ter que menos 0,6, né? Isso. E esse aqui ele vai ter que usar a mesma coisa. Esse 0,06, então, é o meu erro aleatório. O meu erro aleatório. Então, o erro aleatório é de 0,06. O erro instrumental, 0,01 segundos. Agora eu tenho que fazer qual é o erro do meu experimento. O erro experimental. Aí, de novo, eu uso lá no que eu falo aqui, que o erro experimental é a raiz quadrada da soma dos erros quadrados. Né? Então, eu venho cá,
eu tenho aqui, esse aqui é o erro aleatório. Erro aleatório. O erro instrumental, que eu vou inserir, porque é na mão. E o erro do experimento, que é o que eu vou considerar. Ele vai ser igual a quem? A raiz quadrada do desvio desse aqui ao quadrado, mais esse aqui, mais o B8 também ao quadrado. Raiz. Eu sou erro instrumental 0,01. Isso. Não. O instrumental, desculpa, é 0,001. Que era esse aqui, né? 0,001, porque eu dividi por 10, né? Eu dividi por 10. Então o erro instrumental é bem menor. Né? Porque eu estava vendo que ele está maior do que o outro. Assim, tem uma casa a menos aqui. 0,1. E isso aqui, então, vai ser igual a raiz de B7 ao quadrado e B8 ao quadrado. Acho que o quadrado dele aqui, acho que é isso. A potência dele. Isso. Você vê que não altera, tá vendo? Não altera. Porque isso aqui é tão pequeno que não altera. E, de novo, como eu estou trabalhando aqui na segunda casa decimal, aí depois de tudo feito, eu vou mudar, então, formatar a célula e vou trabalhar agora só com 2 casas decimais. Né? O erro instrumental desaparece, porque ele é menor que isso, e o erro experimental é 0,6, e eu vou poder agora escrever minha medida do período. O período de uma oscilação é de 1,44 segundos, mais ou menos 0,6 segundos. Esse é o erro associado a ele. Tá? Aí qual que é a proposta, então? Todo processo de medida, ele tem um erro instrumental. Nesse meu caso aqui, o erro do meu instrumento é 0,01 segundos, que é o do meu celular. Mas como eu fiz 10 medidas e dividi isso por 10, isso aqui também é dividido por 10, que é um número. Então, ela fica 0,01 segundo o erro instrumental. Você vê que o erro instrumental é muito pequeno, porque o erro relatório é muito maior do que o erro instrumental. Né? Mas é importante ter o instrumental, porque se você fizesse uma medida, todos os valores dessem iguais, o erro aleatório seria praticamente 0. Então a medida não teria erro? Tem o erro do próprio instrumento, né? Que você não pode fugir dele. Então, ok? Normalmente, nesses tipos de experimento, o aleatório é bem maior do que o instrumental. Né? Mas quanto mais medidas, se você fizesse 20 oscilações, você ia melhorando esse processo de medida aqui. E você vai diminuindo, minimizando esse erro aleatório. Né? E, obviamente, que também nós não vamos fazer só 3 medidas. Nós vamos fazer 10 medidas. Né? E obter esses números cada hora, obter um número diferente e fazer essa medida. De tal maneira que, no final aqui, eu vou fazer uma outra tabela, onde eu vou ter aqui o comprimento, medido em centímetros, o erro do comprimento, o período, medido em segundos, e o erro experimental do período, também medido em segundos. Então, eu já sei aqui que para 50 centímetros, tá? O erro é de 0,1 centímetros, o período deu 1,44 e o erro 0,06. Aí eu vou fazer, você vê que aqui no processo de medida, eu só tenho o erro instrumental, porque eu não vou fazer a medida do comprimento várias vezes. E se agora vai ser 50, agora eu vou pôr, por exemplo,
40 centímetros, certo? Vou fazer para 30 centímetros. Vou fazer para 20 centímetros. E vou fazer para 10 centímetros. E aqui tem o erro. E aqui tem o erro. Posso fazer os intermediários também. 45, 35, 25 e 15. E para cada um deles, eu vou ter o erro associado à medida e o erro associado para os períodos, né? Nesse caso aqui, eu obtive 1,44. Vou fazer isso aqui, mas para obter esse número aqui, numa outra tabela, eu tenho que fazer 10 medidas. Calcular o desvio padrão, o erro aleatório em cima do desvio, o erro instrumental que é dado. A gente, de preferência aqui, pode trabalhar com mais casas decimais, não tem problema, né? A gente sabe que só no final é que a gente vai responder com o número de casas adequado, né? Só no final, né, que a gente vai pôr com o número de casas adequado para fazer o gráfico, né? E nós vamos aprender a fazer gráficos, então, aí eu vou ter uma outra tabela. Então, eu vou fazer para isso aqui para R igual a tanto, né? Então, chego aqui, vou inserir uma linha acima. Isso aqui é para L igual a 50,0 centímetros. Aí, vou fazer a mesma coisa para L igual a 45,0 centímetros. L igual a 40,0 centímetros. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer 10 medidas para cada um, não 3. E no final eu vou ter qual é a média para cada comprimento e qual o erro. E depois vou fazer uma outra tabela, pode ser noutra planilha, onde eu pego esses resultados e eu vou querer fazer um gráfico. Como é que é o L em função do período, né? Eu vou obter uma curva, vou olhar para essa curva e vou imaginar qual é a melhor função que se adequa a esse conjunto de pontos, né? E ver como é que é a dependência entre o comprimento e o período de oscilação. Foi assim que Galileu fez, né? Galileu fez os experimentos dele desta maneira. E ele obteve as relações matemáticas desta maneira, né? Ele não usava cronômetro, ele usava o batimento cardíaco dele, pode-se dizer assim, né? Tá? Então, essas fórmulas que a gente vai usar para calcular erros, eu não vou precisar fazer igual eu fiz aqui na calculadora. Cadê minha calculadora que eu fiz aqui? Aqui. Não. Sumiu a calculadora. A calculadora está aqui, ó. Você lembra que eu fiz a calculadora? Aqui em cima eu tirei a média e aqui eu tirei o desvio padrão, seguindo a fórmula. Eu obtive a mesma coisa que estava aqui, ó, né? Então, você tem aqui o desvio padrão e o erro aleatório é a raiz quadrada. Eu errei, tá vendo? Eu tirei a raiz de tudo. É o B7 dividido por raiz de N. Nossa, que horrível. Nem vocês para me corrigir, né? É B7 dividido pela raiz de A5 só. Deu bem menor, tá vendo? Né? Mas mesmo assim, ela ficou assim. Ficou 0,05. Agora eu vou trabalhar com até a terceira casa decimal. É que eu tinha feito a fórmula errada ali. Eu tinha posto raiz sem querer ali, gente. Ninguém me corrigiu. Ó, raiz, eu tinha feito isso. Ó, raiz de B7 dividido por A5. E o certo é B7 dividido por raiz de A5. Quem é A5? A5 é o número de medidas que eu fiz. Quem é B7? B7. B7 é o desvio. É o desvio. Desvio dividido por raiz de N. Desvio padrão dividido por raiz de N. E quem é o desvio padrão? Só 3 medidas, professor. Então você está botando A5 porque você está botando a média já junto.
E a outra média, para poder dar, Isso. tem que pegar os 5 valores de todos, não é só os 3 da medida, não. Não, só as 3 medidas. Porque eu só fiz 3 medidas aqui. Sim, mas você está colocando os 5 valores? Que 5 valores? Não estou Não, eu colocando estou 5 enganado aqui, valores. você falou A5. A5 é aonde está escrito quantas medidas eu tenho. A5. Tudo bem, é porque está muito Coluna pequeno A. para visualizar esse número. Aí quando você falou A5, eu estava Ah! baixando que fosse 5 colunas. Não, não, não. Você está vendo? Ó, a primeira linha está isso aqui. A segunda linha está isso aqui. Ah, tá. Você está somando só a A5, não é a coluna inteira, não. Não, não, não. O A5 é o número que está aqui, porque eu sei que esse último número é o número de medidas. Tudo bem, professor. Eu entendi agora. É porque está muito pequeno para visualizar. Tá, tá, mas agora você entendeu. Quando eu falo B7 é coluna B, linha 7. Ah, no B7 está escrito o desvio. Você vê que no B5 está a média. No erro, o erro instrumental, eu escrevi à mão. É o B9. E no erro experimental, olha lá, é o B8 ao quadrado, mais B9 ao quadrado tira a raiz, onde o B8 é o erro aleatório e o B9 é o erro instrumental. Então, isso é saber usar fórmulas matemáticas dentro do Excel ou de qualquer planilha. Você está vendo que eu estou usando o LibreOffice. Talvez, se você estiver usando um Excel em inglês, em vez de ser raiz, é SQRT, em vez de ser média, é min. Tá vendo? Aqui está média. Né? Mas se for um Excel em português, vai estar média também. Tá? Então depende de qual pacote de Office que você está usando. Ok? Aqui eu posso aumentar isso aqui para ficar melhor, para a gente enxergar melhor. Né? O que é o erro aleatório? O erro aleatório é o desvio padrão dividido pela raiz de enésimo. Quem é o erro aleatório? É o desvio padrão. Onde está guardado o desvio padrão? Na coluna B, na linha 7. É o B7. O B7. Você vê que se eu alterar valores aqui, ó, por exemplo, se eu aumentar uma linha aqui mais para cima, ele vai alterar automaticamente. Ele vai trabalhar com B8. O erro aleatório, por quê? Porque agora o B8 que está o desvio padrão. O próprio Excel, a própria planilha eletrônica, ela se adequa, né, perfeitamente. Ok? Tá? Então, todo o processo de medida, quando a gente for fazer, e vai fazer várias vezes, principalmente envolvendo tempo, nós temos que fazer várias vezes. Né? Não só 3 vezes. Eu fiz 3 vezes aqui, mas não é 3 vezes. Nós vamos fazer no mínimo 10 medidas de tempo. Eu teria aqui, então, né, pelo menos várias medidas aqui dentro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode até fazer assim, e ele ir puxando. Né? Já tem. Eu vou inserir mais uma linha então aqui em cima. Ó, inserir linha acima, inserir linha acima. E quando você puxa aqui, ó, ele automaticamente faz 10. Você vê que aqui agora, ele vai dividir isso aqui por 10. Quando você calcula o erro aleatório aqui, ele está dividindo por A13. O A13 é o número que está aqui. Ó. Agora eu vou inventar, eu não medi, eu vou fazer de conta que eu fiz essas medidas, tá bom? Eu vou inventar. Deu 1,440. Aqui deu 1,420, 1,428, 1,441, 1,445, 1,430, 1,433. Vamos supor que eu fiz essas medidas. Né? Eu não fiz aqui agora, não. Eu inventei aqui só para explicar.
Então, eu fiz 10 medidas. Você vê que imediatamente ele vai tirar o desvio padrão de B4 a B3, B4 até B13. Ele automaticamente calculou o desvio padrão. Ele calculou a média, calculou o desvio padrão, o erro aleatório, que é o desvio padrão dividido pela raiz de 10, e o erro instrumental, que eu ponho a mão. E o erro experimental é esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, tira a raiz. Você vê que normalmente fica o maior, né? Fica o maior. Então, essa minha medida aqui seria dada, então, dentro desses eixos, se eu tivesse feito 10 medidas. Você vê que eu não fiz a medida, não pode fazer isso que eu fiz. Aqui eu só estou explicando, você tem que fazer o experimento mesmo. O seu erro seria aqui 1,435 e o erro que seria 0,03. 435, 0,03. Faço a mesma coisa agora quando o L for 45 centímetros. Faço a mesma coisa quando o L é 40 centímetros. E vou fazer, então, inúmeras medidas. Você tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 10, nós vamos fazer pelo menos 90 medidas de tempo. Então, é um experimento um tanto quanto demorado. Porque eu vou ter que fazer essa medida com o cronômetro 90 vezes. 10 vezes para cada comprimento. Só que eu já vou estar com a planilha pronta. E ela automaticamente vai calcular. Tanto que é tão interessante que eu posso chegar aqui, ó, essas medidas, eu posso simplesmente chegar e fazer isso aqui. Ó. Eu nem preciso, né? Posso apagar essa linha aqui. Ó. Excluir coluna. Excluir coluna. L igual a 40 centímetros. Então, eu posso calcular o período. E, quanto à média aqui, eu simplesmente faço assim. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Ele vai dar um erro, porque não tem nada aqui dividindo. E eu não posso dividir isso aqui por C4. Tem que ser por B3. Então, eu vou ensinar ele aqui a dividir por, no erro aleatório, a dividir não por A13, mas por forçar o A13. Não, como é que é? Aqui não é por B13, é por A13. E aqui eu poderia pôr qualquer 2. Aqui. A partir do momento que eu ponho 2, ó, né, ele começa a... Se eu fizesse tudo 2, ó, né, você vê que a média é 2, o desvio padrão é 0, o erro aleatório passa a ser 0, o erro instrumental continua sendo 0,01 e o erro instrumental, então, que é o que eu vou usar para fazer os meus gráficos, é 0,001. Supondo que desse tudo 2, né? Mas não vai ser isso, vai ser um valor que eu vou medir. Né? Então, a questão toda é como é que eu posso... antigamente a gente fazia isso tudo na unha e na calculadora. Agora a gente tem uma planilha que faz essas coisas para mim. Né? E depois a gente vai fazer essas medidas. Né? Então, isso é o que eu vou usar então na semana que vem, onde eu vou fazer esse experimento do pêndulo. Eu vou fazer em casa, tá? Eu vou fazer aqui em casa, sozinho, comigo mesmo. Eu já vou trazer todas essas medidas prontas. E na próxima aula, tá? Eu vou mostrar para vocês todo esse resultado desse experimento que eu fiz, tá certo? E mostrar para vocês, na próxima aula, como fazer um relatório. Eu já vou deixar o relatório pré-pronto, né? Inserir esses dados, fazer o gráfico e mostrar como a gente faz a análise dos resultados. Né? Que aí esse primeiro experimento eu estou fazendo e os outros experimentos, cada um de vocês vai fazer o experimento em casa, sozinho, né? Em algum momento, né? E na aula seguinte nós vamos construir
esse relatório em conjunto para tirar as dúvidas. Tá? Mas antes disso, antes de terminar nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com os erros. Como fazer propagação de erro em operações matemáticas. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com erro, há sempre propagação dos erros experimentais. Então, aqui, deixa eu ver aqui, nova página depois. Né? Eu vou fazer, vamos supor que você tem algum tipo de medida em que você vai fazer uma soma. Né? A grandeza A mais a grandeza B dá a grandeza C. Onde A é descrito como a média mais ou menos o erro da medida. E B é descrito como a média mais ou menos o erro da medida, tá? Que é o erro experimental. Né? Lembrando que o erro experimental não é o erro aleatório e nem o erro instrumental. Ele pode ser uma conjunção desses dois tipos de erro, o erro aleatório e o erro instrumental. Quando você não faz várias medidas, igual eu estou usando a régua, eu faço uma única medida, o erro é só o erro instrumental. Quando eu uso o cronômetro, é comum a gente fazer, então, um erro aleatório, porque a gente sabe que o erro é muito maior do que só o erro de uma única medida. Tá bom? Aí a gente vai trabalhar com um erro aleatório junto com o erro instrumental. Normalmente aquele que for maior é que ganha. Né? É que ganha. Então, vamos supor que eu fiz uma medida e lá da minha fórmula, o resultado que o C é A mais B. Como é que eu vou trabalhar com o erro do C? A gente faz assim, C. Quem é A? A é a média, mais ou menos o erro de A. Somado com B, mais ou menos o erro de B. Você vê que isso aqui é a mesma coisa, já que é tudo soma, isso aqui é A mais B, mais ou menos o quê? Delta A mais delta B. Isso quer dizer que o C médio é A médio mais B médio, e o erro de C é a soma dos erros de A e de B. Por isso que está lá, a média é x mais y, x barra mais y barra, e delta A é delta x mais delta y. Tá? Então, ou seja, o erro da soma ou da subtração é a soma dos erros parciais. E se fosse subtração? Seria a mesma coisa, porque quando você está subtraindo, né, se aqui agora, por acaso, aqui fosse em vez de mais, fosse menos, né, aqui, eu vou usar as facilidades que o quadro me oferece aqui. Em vez de fosse mais, fosse menos, né, aqui fosse menos, o que eu ia ter aqui? Aqui eu ia ter menos. Mais ou menos delta A, menos mais ou menos delta B, tanto faz, né? Pode ser para cima quanto para baixo, o erro vai continuar sendo a soma. Ou seja, na subtração, a média é a subtração das médias, mas o erro continua sendo a soma dos erros. Então, se eu pego uma régua que tem uma precisão de meio milímetro e vou fazer uma medida que envolva várias medidas dessa régua, o erro final é bem maior do que se eu usasse uma única régua mais precisa. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo a soma de vários erros e eu vou propagando esse erro. Então, se eu usar uma reguinha dessa para medir 1 quilômetro, com certeza, lá na frente ela não vai ter precisão de centímetros. Por quê? Porque vai acumulando esses erros e o erro vai ser na ordem de quase metros. Né? De quase metros. Só para você ter uma ideia, vamos supor que eu usasse 15 centímetros para medir a distância, uma reguinha dessa de 15 centímetros, para medir uma distância de 1,5 km. Né? 1,5 km são 1.500 metros, né? 1,5 quilômetros. 1,5 quilômetros, né?
quilômetro é 10 a mais 3 metros. 1,5 vezes 10 a mais 3, 10 a mais 2, 10 a menos 2 metros, isso aqui é centímetro. Então, você tem que é 1,5 vezes 10, 3 com 2, 5 centímetros. Então, você tem 5, 2, 3, 4, 5 centímetros, 150 mil centímetros. Tá? Se eu estou medindo com uma régua de 15 centímetros, se eu dividir por 15, tá? Isso dá 10 mil reguinhas dessas. Se cada régua tem um erro de meio milímetro, depois de 10 mil vezes, vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 milímetros. Ou um erro na ordem de 5 metros. Né? Mesmo usando uma régua de precisão de milímetros, né? O erro depois se propaga tanto que eu vou ter lá assim, a 1 quilômetro mais ou menos 1 metro. Isso se eu for paciente, né? Levando reguinha por reguinha desse sujeito. O que estaria já de bom tamanho, se medir com precisão de 5 metros. Né? Hoje em dia você tem precisões melhores, né? Em que você pode usar então a roda de um carro através de laser e você tem precisões muito mais, medidas muito mais precisas. Né? Então é isso que a gente chama de propagação de erro, tanto da soma quanto da subtração. Vamos supor agora que eu tenho um outro que é uma multiplicação. A vezes C é A vezes B. Então você vê que se C é A vezes B, quem é A? A barra, mais ou menos delta A, que multiplica B barra, mais ou menos delta B. Isso é o C, onde o C é C barra, mais ou menos delta C. Vamos fazer essa conta. A vezes B. A vezes mais ou menos delta B. Então, mais ou menos A barra vezes delta B. Delta A vezes B. Então, mais ou menos B barra vezes delta A. E delta A vezes delta B. Mais ou menos delta A, delta B. Isso é o C, mais ou menos delta C. Tá? Então, a gente associa que o C barra, esse aqui é o C barra. E tudo isso aqui, ó, é o delta C. Então, você vê que delta C é A barra delta B, mais B barra delta C, mais delta A delta B. Ora, isso aqui com certeza é muito menor do que isso, então eu posso desprezar. Porque como o erro é pequeno, 2 erros multiplicados fica menor ainda. Então isso aqui perto desses números é desprezível. Então eu tenho que o delta C é dado por essa relação matemática aqui. Você vê que se eu dividir os dois lados por A vezes B, A barra vezes B barra, olha o que dá. A barra delta B dividido por A barra vezes B barra. Mais B barra delta C dividido por A barra vezes B barra. Ora, A barra vezes B barra é C, então fica delta C sobre C é igual. Corta, corta, fica delta B sobre delta B. Delta B sobre B barra mais delta A sobre A barra. Isso aqui é o que a gente chama de o erro relativo, que é o que está aqui. Ó. O erro relativo é a soma dos erros relativos. Então, na soma e na subtração, o erro absoluto é a soma dos erros absolutos. E na multiplicação e na divisão, o erro relativo é a soma dos erros relativos. Tá? Onde erro relativo, está faltando aqui, o erro relativo é o erro absoluto, tá? Dividido pela média. Isso aqui é o que chamamos de erro relativo. O erro em razão, em relação, né? Por isso que chama relativo à medida.
Por que que é isso? Porque quando você vai fazer uma medida, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma determinada medida em que você vai calcular que força é massa vezes aceleração. Você faz a medida da massa e faz a medida da aceleração. Na massa tem um erro embutido, na aceleração tem um erro embutido. Então, esse resultado de força, ela tem que dar no final uma força mais ou menos o erro da força. Como é que calcula esse erro da força? Eu não medi isso, eu medi foi a massa e medi a aceleração. Né? Então, ela vai ser propagada pelas formas. E cada vez que vai propagando, esse erro vai aumentando. Quanto mais operações matemáticas, mais o erro propaga no decorrer do tempo. Ok? Aqui, você tem a regra da potência, que é x elevado a n. O erro vai ser n vezes ΔX. Aqui é ΔX. Eu tenho que corrigir essa forma aqui. Não, isso aqui está tudo errado. Deixa eu apagar isso aqui. Eu já vi aqui que tem um... eu vou ter que reeditar essa matemática aqui, porque originalmente foi feito no Word, no Office, né? E eu copiei isso aqui no LibreOffice. Aí um não conversa com o outro direito, eu vou ter que trocar essas formas aqui. Eu vou consertar e vou pôr aí no nosso quadro melhor. Tá? O ΔY aqui vai ser a n x elevado a n menos 1 ΔX. É isso. Essa é a forma de propagação de erro de potência. É como se eu estivesse fazendo várias medidas ao mesmo tempo. Tá? E quando você tem a regra da derivada, é quando você tem uma função matemática muito complicada. Né? Você quer calcular o seno de um ângulo, onde você sabe que esse ângulo foi medido. É um θ médio mais o erro do ângulo. Como é que vai ser o erro do seno? Aí a gente vai usar essa relação aqui. Quando a gente for usar, eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer isso. Vai ser raros os casos em que eu vou ter que propagar dentro de funções mais complexas. Né? Mas quando for usar, é melhor usar quando a gente for fazer essa relação. Ok? Então, é assim que a gente vai trabalhar com propagação de erros de medidas desse jeito. E todo o processo de medida, ele tem que ter a média e o erro associado. De tal maneira que quando eu faço um gráfico, né, nova página depois, quando eu vou fazer um gráfico aqui qualquer, né, aqui é uma medida e aqui é outra medida. Tá? Aqui por exemplo, aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho x. Vamos supor que eu estou medindo o deslocamento de um veículo. E obtenho, para cada valor, para um tempo t, eu obtive esse valor, para o outro 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 eu obtive esse valor. E para cada um desses aqui, na realidade, quando você coloca esse tempo aqui, você tem um erro associado no tempo e um erro associado. Então, a gente vai aprender a fazer gráficos com barras de erro. Onde, quem que é essa barra de erro aqui? Quando eu escrevo uma medida e vou descrever ela assim, ó, aqui é o x médio. Aqui é o x médio mais ΔX. E aqui o x médio menos ΔX. De tal maneira que a minha medida é x médio, ΔX para cima ou ΔX para baixo. É o resultado mais provável. Isso vem, essas relações aqui, quando vocês estudarem estatística gaussiana, você já deve ter estudado a curva da gaussiana, que é uma coisa assim, onde aqui é o x médio, e aqui o desvio padrão, né? Aqui é o desvio padrão, mais ou menos a meia altura do valor máximo,
né? Você tem desvio padrão, de modo que você garante que quase 70%, 60 e poucos por cento, eu esqueci o número aqui agora, 64% dos valores estão entre a média e o desvio padrão. 15%, chega a quase 70%. Tá? Eu vou pôr 70%. Não é 70%, né? 68%, uma coisa assim. De modo que 15% está acima e 15% está abaixo. Então a gente fala assim, qual é a média de altura do brasileiro? É isso mais ou menos esse valor. Você vai ter uns 15% que está fora da curva, 15% que está abaixo da curva. Mas como você trabalha com a grande maioria, né, você trabalha então com ela mais ou menos esse erro aleatório. E todo erro aleatório, você tem uma prova matemática e estatística que prova que ela obedece mais ou menos à curva gaussiana, né, que é exponencial de menos x², sobre sigma x, que é o desvio padrão. Né, sobre sigma x ao quadrado. Né? Isso aqui ele está dizendo, então, quanto que é essa média, né? Que é uma curva estatística. Que a gente aprende lá na estatística, tem toda uma prova matemática disso. Né? Mas não cabe a nós aqui estudar essa matemática maluca aqui. A gente só vai usar essa matemática um pouco menos maluca aqui. Né? Como que eu vou fazer todo o meu processo de medida e eu vou fazer um gráfico que envolva não só a medida, mas ele me informe também qual é os erros. Nesse gráfico aqui, eu estou informando, né? Vamos supor que essa aqui é a minha curva. Você vê que a minha melhor curva, vamos supor que é uma função matemática, ela tem que passar dentro das medidas em que ela envolve o erro, né? Então, se eu conseguir fazer uma função matemática que passe por todo esse conjunto de pontos, é uma função muito feliz para representar aquele conjunto de valores que você está medindo. Tá? Então, o que eu quis? Resumo da obra. Né? O resumo da obra. O que eu quis dizer aqui? Que quando você faz propagação de erros, em que você está trabalhando com uma série de multiplicações, divisão, soma, você tem que obedecer essas regras aqui. Né? Então, você decora que na soma e subtração o erro é a soma do erro das parcelas, e na multiplicação e na divisão o erro relativo é a soma dos erros relativos de cada parcela. E quando você tem coisas mais complicadas, você tem uma regrinha que basicamente é esse aqui da derivada. Aqui. Tá? Você tira a derivada e você pode conseguir propagar erro de funções mais complexas. Tá? E quando a gente for envolver isso, eu chamo a atenção para esse aspecto para levantar. Tá bom? Nós vamos fazer um experimento, por exemplo, que vai envolver seno e cosseno, né? Em que eu vou fazer uma rampa, em que eu vou levantar essa rampa e aqui eu vou medir esse ângulo θ, e em algum momento eu vou usar a relação do seno do θ, ou do cosseno do θ, ou do tangente do θ, e eu vou ter que saber como propagar o erro dessa função matemática. Ok? Para me dar a descrição no final. Porque na descrição no final, vamos supor, eu quero calcular qual é o G da Terra. Aí você vai obter 9,8, mais ou menos um erro embutido. 0,2, né? 9,9 mais ou menos 0,2, 9,8 mais ou menos 0,2. Se o G verdadeiro da Terra estiver dentro da minha medida, mais ou menos o erro, eu fui feliz no meu experimento. Né? Se deu errado, ou eu fiz alguma coisa errada, ou eu descobri uma nova física. Das duas, né? Em geral, a gente fez alguma coisa errada. Tá? Entendido o que eu falei? Ou eu fui muito confuso? Por favor, me dê um feedback. Por favor. Deu para entender, sim, professor. Tá bom. Deu para entender, professor. Ótimo. Então, na próxima semana, tá?
essas 3 primeiras aulas que eu falei. Na próxima semana, eu vou trabalhar com vocês isso aqui, cadê? Relatório padrão. Eu vou fazer um experimento, eu vou montar o relatório, ajustar a largura, onde o título vai ser pêndulo, tá? Vai ser eu, o aluno, né? O nome do professor vai ser eu também. Eu vou inventar o nome de um aluno aqui, Bartolomeu, né? E vou dizer em que consiste o experimento, tá? E fazer um desenho do que consiste o experimento. Pode ser um desenho feito à mão mesmo, né? E você tira uma fotografia. Eu tenho um software que faz desenhos bacaninhos aqui para fazer desenho. Vou obter esses resultados, que é a partir de tabelas que eu vou passar no Excel e passar aqui para dentro do Office. Eu uso o LibreOffice, né? E tudo como mando figurino, tá certo? E aí eu vou fazer e deixar lá no Aprender esse relatório do experimento dos pêndulos. Então, cenas dos próximos capítulos. Na próxima aula, eu vou fazer esse experimento que eu acabei de fazer hoje do pêndulo, tá certo? Vou provar para vocês, vou já dar um feedback, mostrar que esse período de oscilação não depende da massa, não depende da amplitude, só depende dessa distância. Ela só depende do raio. E no caso do campo gravitacional. Como a gente não mexe no campo gravitacional, então não tem problema. A gente vai ficar fixo, a gente vai até achar qual é o melhor jeito. Tá? Como eu posso deduzir isso através das fórmulas de Newton, obter que o período ele tem uma relação que tem a ver com L sobre G é o ômega. 2π sobre ômega, 2π sobre período. Então, 2π raiz de G sobre L. Nós vamos obter essa relação matemática aqui. Eu já sei que o período vai ser proporcional à raiz do comprimento. Quanto maior o comprimento, menor o período. Não, era o contrário, né? É o contrário. É L. Quanto maior o comprimento, maior o período. Eu estou errando aqui. É L sobre G. Aqui é G sobre L. Ele é proporcional à raiz de L. Quanto maior o comprimento, maior o período. Comprimento pequeno, período pequeno. Ele é mais rápido. Tá? E eu vou sair uma raiz quadrada desse tipo assim. Né? Que vai ser uma coisa do tipo desse assim. Né? Como é que o período depende do L? Ao contrário. Né? Aqui eu vou ter L e aqui eu vou ter como é que o período depende do comprimento. E aí eu vou ver assim, olha, ele está com essa cara de função. Será que bate mesmo? E eu vou então ficar testando várias funções para ver se ela bate com a curva. Aí eu vou ensinar vocês a fazer isso também. Tá certo? Então a proposta aí depois disso, nós vamos fazer experimentos um pouco mais simples, obter dados e como que eu posso, a partir daqueles dados, induzir qual é a relação matemática que existe entre eles. Quando existem experimentos que têm relação matemática. Por exemplo, quando a gente for fazer experimento com cores, não vai ter números envolvidos. Né? Não vai ter Excel e nem erros embutidos. Vai ter visão como que a gente observa. Né? O Glauco vai ter problemas quando a gente for fazer experimento de cores, mas vai ser muito bem-vindo, porque como ele tem uma como é que você chama isso aí? Como é que é o nome, Glauco? Daltonismo? Daltonismo, né? Vai ser interessante, que nós vamos fazer experimento com cores, e é ótimo que na turma tem um daltônico, que ele vai dar respostas ligeiramente diferentes, né? E isso vai ser muito interessante, né? Isso vai ser bastante enriquecedor para o nosso aprendizado aqui também, tá? Ok?
Deu mais ou menos 1 hora, eu gosto de dar 1h30 de aula, porque a partir disso aí ninguém presta atenção mais. Né? Eu sei que eu sou entusiasmado, ok? Então, na próxima aula, eu já vou trazer esses dados desses experimentos, mostrar como eu fiz o experimento, obter os dados e fazer todas essas curvas que eu falei, aí vai ficar um relatório bem bacaninho. Perfeito? Aí, nas outras aulas, cada 2 semanas, nós vamos fazer um experimento diferente. Tá bom? Que aí vocês vão ter que fazer o experimento em casa, obter os dados, né? Aí, quando for para a sala, eu falo como que o experimento tem que ser feito. Na aula seguinte, vocês mostram o resultado dos experimentos e um relatório semi-pronto. Aí vocês têm mais umas 2 semanas para entregar o relatório completo. Né? Então, vai ser no total uns 7 ou 6 experimentos. Vai depender do andar das carruagens. Ok? Participa. Tá? Então, eu vou parar a gravação agora.